A deputada federal Flor de Lis foi notificada pela Corregedoria da Câmara nesta quarta-feira. A parlamentar foi denunciada sob acusação de ser mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, e pode perder o mandato. Sobre os desdobramentos desse caso, eu converso agora com o advogado especialista em direito penal e constitucional, Acácio Miranda da Silva Filho. Doutor, muito obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. É um grande prazer falar com você e com todos os nossos queridos ouvintes internautas. Muito bem, doutor. Para a gente começar a conversa aqui, para ajudar a entender tudo isso, 2 tentativas de notificação já haviam sido feitas pela Corregedoria na última semana, no gabinete e no apartamento funcional da deputada Flor de Lis, em Brasília, mas ela não havia sido encontrada. Por isso, ela recebeu a notificação em seu apartamento das mãos do corregedor, o deputado Paulo Bengtson. Explica pra gente, a partir de agora, como que funciona o processo para reapresentar a defesa. A partir de agora, a partir do momento que ela foi citada, que ela foi cientificada do teor da acusação, ela fará uma defesa prévia nos termos do regimento interno da Câmara dos Deputados. Esta defesa prévia será analisada pelos seus pares na comissão de ética. Depois dessa análise pelos seus pares na comissão de ética, há a votação do relatório feito pelo relator do processo na própria comissão de ética. Esse relatório será votado novamente. Após, ele é encaminhado ao Pleno da Câmara dos Deputados para que todos os deputados possam votar pela cassação ou não cassação do mandato da deputada Flor de Lis. Desta decisão, cabe recurso à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, de forma bem objetiva, são estes os próximos passos relacionados ao processo que tramita na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. É óbvio, cada um destes atos está sujeito a algumas formalidades, à observância de determinados prazos, para que seja cumprido o direito de defesa da deputada. Então, depois do cumprimento de todos estes atos, depois da superação de todos estes prazos, a Câmara dos Deputados decidirá se ela deve ser cassada em virtude das acusações que lhe são feitas ou se ela não deve ser cassada em virtude das acusações que lhe são feitas. Doutor, e nós já percebemos ali uma dificuldade da Flor de Lis de responder, de se apresentar. O que pode acontecer se a Flor de Lis não apresentar a defesa mais uma vez? O que acontece? No nosso ordenamento jurídico, por força da Constituição Federal, é necessário que seja garantido o direito de defesa a todos os acusados. E o direito de defesa é desdobrado em 2 vertentes. Uma primeira vertente é o direito a uma defesa técnica, exercida por um advogado regularmente habilitado, e o segundo direito é o direito à defesa pessoal, exercida pelo próprio acusado. Caso a Flor de Lis reiteradamente não compareça aos atos para qual for intimada, caso ela não constitua um advogado para exercer a sua defesa, nós teremos 2 circunstâncias: a nomeação de um advogado dativo, feito pelo próprio presidente da comissão de ética, é ele quem vai nomear um advogado dativo a ela, e a segunda possibilidade é a tramitação deste processo à revelia da deputada, ou seja, todos os atos serão praticados independentemente da presença da deputada. Mas é óbvio e é necessário que os nossos ouvintes entendam o seguinte: tudo isso
só acontecerá se restar comprovado, se restar nítido, a partir da postura da deputada, que ela está fugindo do processo, que ela não tem o interesse ou é uma estratégia dela não comparecer para não ser processada. Em havendo esta circunstância e em sendo comprovada esta hipótese, a nomeação de um dativo e, consequentemente, o processo tramitará à revelia da deputada. Resta muito nítido, diante da postura dela, que essa é uma estratégia de defesa dela, no sentido de fugir de todos os atos para que o processo vá demorando, para que o processo vá se arrastando e ela acabe obtendo benefícios em virtude desta morosidade. Doutor, Flor de Lis tem imunidade parlamentar e por isso ela não pode ser presa. Primeiramente, a imunidade parlamentar, ela pode acabar protegendo a ré, né, de não ser investigada, diferentemente de uma pessoa que não tem essa imunidade parlamentar? Quais são as diferenças? E também quero te perguntar quais são as possibilidades que podem acontecer para que a deputada perca esse privilégio da imunidade parlamentar. São duas as circunstâncias. Primeiro, em relação à imunidade, os parlamentares no Brasil são detentores de duas modalidades de imunidades. A imunidade formal, que é uma imunidade processual, e o principal resultado desta imunidade formal é o julgamento do parlamentar através do foro por prerrogativa de função, conhecido popularmente como foro privilegiado. A segunda modalidade de imunidade que os parlamentares têm é a imunidade material. O que é a imunidade material? Os deputados não serão responsabilizados pelas suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Esta segunda modalidade, portanto, a imunidade material, não é aplicável no caso da deputada Flor de Lis. Só resta aplicável, portanto, a imunidade formal, que representa o foro por prerrogativa de função. Significa que a deputada Flor de Lis, por ser detentora do foro por prerrogativa de função, na forma do artigo 102 da Constituição Federal, será julgada por crimes próprios ou crimes comuns, no caso o homicídio é um crime comum, pelo Supremo Tribunal Federal. Significa que ela será julgada sim, mas será julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A bem da verdade, a imunidade neste caso, portanto, funciona como uma possibilidade do titular de um mandato eletivo, de um deputado ou de um senador, ser julgado por uma instância especial, que é o Supremo Tribunal Federal. Esta circunstância, este julgamento, depende também de um ok por parte da Câmara dos Deputados. Mas já há uma sinalização por parte da Câmara dos Deputados no sentido que ela será julgada, portanto, será permitido o seu julgamento e mais do que isso, há uma sinalização, óbvio que a gente não pode cravar o resultado, mas todos os elementos já nos levam a crer que também haverá cassação do mandato da deputada Flor de Lis pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e depois pelo plenário da Câmara dos Deputados. Significa que, a partir do momento em que há cassação do mandato, ela deixa de ser detentora do foro por prerrogativa de função. E a partir do momento que ela deixar de ser detentora do foro por prerrogativa de função, o seu processo não mais será julgado pelo Supremo Tribunal Federal e voltará à primeira instância do Foro Regional do Rio de Janeiro, ou seja, ao primeiro tribunal do júri de Niterói, que foi o local onde foi praticado o crime. Ou seja, a partir do momento em que houver a cassação, ela será julgada como a maioria de nós, por um juiz de primeiro grau,
E no caso, por ser o homicídio um crime doloso contra a vida, ela será julgada perante o tribunal do júri. Ela será julgada juntamente com os seus filhos e parentes a quem também é atribuído o cometimento deste crime. Doutor, o Conselho de Ética da Câmara está parado desde o início da pandemia. Explica pra gente o papel dessa comissão da Casa e o principal na sua avaliação. Você acha que quando voltar a funcionar, o caso Flor de Lis pode ser o primeiro a ser analisado devido à sua gravidade? O que acontece? Por conta da pandemia, o Congresso Nacional suspendeu, assim como a maioria das casas legislativas no Brasil, o Congresso Nacional suspendeu as sessões das suas comissões. Só estão sendo realizadas sessões virtuais do plenário da Câmara dos Deputados, principalmente por conta, aliás, do caso da deputada Flor de Lis, foi editada 2 semanas atrás uma resolução permitindo que algumas comissões da Câmara dos Deputados também trabalhem de forma virtual, que é o caso da Comissão de Ética, que é o caso da CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Ou seja, a partir de agora, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pode trabalhar virtualmente. O processo da deputada Flor de Lis poderá ser instruído e julgado a partir desta possibilidade, a partir da vigência desta resolução. E você bem ponderou, Lívia, por ser um caso notório e por ser um crime de extrema gravidade, é importante ao Conselho de Ética que se dê uma resposta à sociedade. Resta muito nítido que este será o primeiro processo a ser pautado perante o Conselho de Ética. Obviamente não será o único, porque existem diversos processos tramitando perante o Conselho de Ética. Mas, repito, conforme você mesma ponderou, dada a gravidade do crime que é atribuído à deputada e dada a notoriedade deste crime, é bem provável que ele seja o primeiro a ser julgado virtualmente pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E como eu disse anteriormente, é um processo bastante formal. Existem diversas etapas a serem superadas. Existem diversos atos a serem praticados. Existem diversos prazos a serem observados. Então, é bastante importante que o Conselho de Ética dê prioridade a este processo. Nós conversamos com Acácio Miranda da Silva Filho, advogado e especialista em direito penal e constitucional. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos desse caso que a gente está acompanhando. Obrigada. Imagina, Lívia, é sempre um prazer falar com você e com os nossos queridos ouvintes. Até uma outra oportunidade. Até mais.